Muito bem, meus amigos, a questão de hoje é uma questão dessa banca Funpar e é solicitação de um seguidor nosso chamado Gabriel. Ele me pediu se eu poderia fazer uma questão dessa banca da Fundação da Universidade Federal do Paraná. Então, quando você quiser que eu faça alguma coisa, sugira, que eu já tenho algumas questões na fila e a vez dele chegou. Então, peguei essa questão que você está vendo aí, ó, sobre período composto. Só que eu coloquei período composto, coesão e coerência. Às vezes o seu edital tem lá oração subordinada, oração coordenada, ou relações de coordenação e subordinação. Às vezes tem coerência e coesão e você fica sem saber. Há algumas bancas que cobram a oração, a classificação se a oração tem valor temporal, tem valor de finalidade. Outras cobram ainda com o nome oração coordenada, oração subordinada, e essa banca cobrou esse conteúdo no tocante ao que eu chamei de coesão e coerência, que você vai entender daqui a pouco. Olha o que era a questão. Os sentimentos desempenham um papel fundamental no progresso civilizatório. Raiva, alegria, tristeza delinearam a cultura, as artes, as guerras, a ciência, a tecnologia, tudo o que nos define. Agora, para entender o contexto, é preciso levar em conta que existem dois aspectos do viver. Um é orgânico, relacionado ao corpo. Daí vem as emoções. Se o organismo não está saudável, ele manifesta isso externamente. Nota-se quando alguém se mostra feliz ou tomado pela amargura. Por exemplo, se o indivíduo sente uma dor enorme no coração, devido a uma doença cardíaca, seu sofrimento é evidente, de forma objetiva. Já os sentimentos são outra coisa. Eles refletem aspectos internos e estão associados à mente, ou, como se definia antigamente, à alma. Tudo que um ser humano, aliás, por estarem dentro de nós, são subjetivos. Não se exibem em público. Tudo que um ser humano faz, individual ou coletivamente, está relacionado a demonstrações emotivas e sentimentais. Aí tem um... Aí eles colocaram assim: considere as seguintes possibilidades de preenchimento da caixa da penúltima linha. A caixa é o... Será que no lugar desse quadrinho cabe o porém, cabe o consequentemente, cabe o todavia, cabe o logo? Porque aí eles querem que você veja o que preenche ou o que preenchem corretamente a caixa. É só o primeiro conectivo? É só o segundo? É o primeiro e o terceiro? É o segundo e o quarto? Ou é o primeiro, o terceiro e o quarto? Então eu vou deixar o texto aqui para você pausar. Dê uma pausa aí na sua tela, leia se possível tudo, se quiser, ou só o trechinho, e por intuição ou por conhecimento, eu quero que você chegue a uma conclusão. Vai lá. Espero que agora que você está me vendo aí na tela, você só esteja me vendo se você seguir o meu conselho de pausar a questão. Então, a ideia era a seguinte, olha lá. Por estarem dentro de nós, são subjetivos. Nananã, não se exibem em público. Essa palavra ou expressão que a gente coloca para unir um período ao outro é o que genericamente a gente chama de conectivo, ou que a gramática tradicional chama de conjunção. Quem me acompanha aqui no canal, ou quem já é meu aluno online de alguns cursos por aí, sabe que tem uma coisa que eu sempre repito. Por exemplo, esse porém, que está no número 1, é uma palavra que indica oposição. É um indivíduo muito rico, porém, não tem uma casa própria. Isso é incoerente. Se o sujeito é muito rico, é de se esperar que ele tenha uma casa própria. No entanto, ele é rico, mas não tem uma casa própria. Então, a ideia de oposição é uma ideia que a gente chama de adversidade.
E aí, quem já me segue, sabe que eu já pedi várias vezes. Você que estuda para fazer concurso, seja dessa banca que o nosso colega pediu, ou qualquer outra, uma coisa que você tem que saber de cor é decorar as conjunções de adversidade. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Você não perde nada decorando isso. Como eu digo sempre, somente decorar não resolve o seu problema sempre. Mas tem muita coisa, como é o caso dos conectivos de adversidade, que ajudam bastante. Por que que ajudam? Vejam só, na tela. Se o número 1 é porém e o número 3 é todavia, vem aqui, porém e todavia são sinônimos. Ou tem que ter os dois, ou não tem que ter nenhum. Então, por exemplo, a letra A não é a resposta. Porque se a letra A só tem um, se ela tem o porém, se cabe o porém, caberia o todavia. Então, se a alternativa não tem 1 e 3, ela está fora. Então, vai na tela. A letra A não é. A letra C tem 1 e 3. Então, tudo bem. Se a letra C tem 1 e 3, resta saber se a ideia é de oposição. Na tela. A letra E tem 1 e 3 e também tem 4. Então, vem cá. 1 e 3 nós sabemos que pode estar junto. Mas o 4 tem o logo. Vou repetir. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Não tem logo. Então, logo está fora. Vai lá na tela. A letra A não pode, porque só tem 1. E a letra E também não pode, porque além de 1 e 3, o 4 fugiu do perfil. Então, só no conhecimento prévio das conjunções de adversidade, eu deixaria da 5, 3. Agora a frase é: por estarem dentro de nós, são subjetivos, porém não se exibem em público. O que é subjetivo é o oposto de não se exibir em público? Não, não é o oposto. O que é subjetivo fica dentro de mim. Se eu falar assim, ó, é muito objetivo, porém não se exibem em público. É muito relevante, porém não se exibe em público. É muito importante que todos conheçam, porém não se exibe em público. Agora, eu não posso colocar que o que é subjetivo, porém não se exibe. Então o porém não serve e o todavia não serve. Vai na tela. Onde tem 1 e 3, está fora. Então não é a letra C. Ou é 2 ou é 4. Então vem cá de novo. Quando eu falo que alguma coisa, vai lá na tela, está dentro de nós e é subjetivo, consequentemente, não se exibe em público, faz sentido. Se está dentro de mim, olha, isso é meu, consequentemente, eu não tenho que partilhar. A palavra consequentemente, ela dá uma ideia, como se diz, de consequência. E quando eu digo aí, ó, estarem dentro de nós são subjetivos, logo não se exibe em público. Se é subjetivo, conclusão, eu não tenho que partilhar. O 2 e o 4 têm o mesmo sentido de consequência ou de conclusão. Então acertou a questão quem marcou a letra D de dado. Por que isso tem a ver com a coesão? A coesão é a ligação entre os termos de um período. E a coerência é o sentido. Então você, Bruno, você, Gustavo. É Gustavo que eu falei? Sei lá. Desculpa, eu esqueci seu nome. Né? Você é ou é Gabriel? Não importa. Desculpa, estou trocando seu nome. Acontece com pessoa da minha idade, tá? Mas você, que me pediu a questão, eu falei seu nome certo no início do vídeo. É que eu tinha anotado aqui na minha colinha e apaguei com o dedo. Então, né? Fica sujo assim, é por causa dessas coisas. Eu faço assim, ó, e apago. Mas não tem problema. Saiba, não é só na sua banca da FUNPAR que isso vai aparecer. A maioria das bancas cobra período composto pelo sentido. Tá bom? Agora, se a sua banca, para você que está fazendo concurso, além da questão objetiva, cobra também redação, como é que anda a sua redação? Quanto tempo tem que você não faz uma redação? Tem muito, né? Ah, nunca fez? Então vou te dar uma dica.
Se você entrar no www.ivaonline.com.br, nós temos lá um curso de redação, teoria, prática e correção. Então você vai ter a base teórica e ao longo do curso eu apresento algumas propostas de redação. Se você fizer esse curso online, você tem o direito de mandar para mim 3 das redações sugeridas, eu vou corrigir e vou te mandar a correção com os comentários. Redação é alguma coisa que não se aprende da noite para o dia. Então tem que praticar e tem alguém para corrigir no foco. Acho que seria de bom tamanho você atender a esse nosso convite. Redação, vai lá, www.ivaonline.com.br.